Vamos avançar para mais um capítulo da briga interna na extrema-direita brasileira. E ontem foi ao ar uma entrevista que o Nando Moura deu para um podcast. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas conclusões, algumas perspectivas que eu extraí a partir dessa entrevista, porque é importante para entender a história política ou a história dos canais de política no YouTube. Na verdade, o que se dá ali é a confirmação de algumas coisas que a gente já disse sobre o Nando Moura aqui ao longo dos últimos quase 2 anos, sobre o papel dele na campanha política do Bolsonaro, sobre a relação dele com o Olavo de Carvalho, e agora toda essa tarefa de destruição da imagem do Nando Moura que tem se dado no interior da extrema-direita. Então, para começar, a primeira conclusão que eu pude extrair da entrevista que ele deu ontem nesse podcast é que o Nando, de fato, é muito ingênuo politicamente. E digo no sentido de ingênuo, não alguém que é sem maldade ou sem malícia para poder entender a política, mas alguém que não entende, de fato, os mecanismos políticos e que caiu na conversa bolsonarista de que ele era antissistêmico, de que ele transformaria o Brasil, de que ele romperia completamente com uma estrutura política tradicional e viria com uma coisa nova. É preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso. É preciso ser muito despreparado conceitualmente para acreditar nessa bobagem. E nós sabíamos disso, nós dizíamos isso, nós expusemos isso incontáveis vezes, que o Bolsonaro não era antissistêmico, pelo contrário, ele fazia parte do sistema, ele era um reflexo do sistema, na verdade. Você tinha lá um sujeito que estava há quase 30 anos na política, que pôs 3 filhos na política, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, ou seja, ele e toda a família dele fazem parte desse sistema. Eles não teriam o menor interesse em destruir esse sistema, renovar esse sistema, porque eles fazem parte desse sistema. Durante anos, eles participaram disso, enriqueceram a partir disso e são o que são por causa desse sistema. Acreditar, supor que o Bolsonaro mudaria as coisas completamente como se esperava, é de uma fragilidade intelectual tão grande, gente. Sinceramente, é inacreditável. Eu entendo, por exemplo, que algumas pessoas acreditassem que o Trump fizesse isso, porque o Trump não era político, o Trump não estava nesse cenário, o Trump era um empresário do ramo imobiliário, ou seja, alguém que estava fora, era um outsider, de fato. Embora tivesse vínculos com políticos, fizesse lobby, essas coisas. Mas era alguém que estava fora. Então o Trump até poderia prometer, vou limpar esse pântano, esse esgoto aqui que existe em Washington. Poderia prometer isso e, de fato, poderia soar para muita gente como um outsider, alguém que não pertence àquele cenário e que vai revolucionar tudo. O Bolsonaro não podia prometer isso, porque ele é cria desse sistema. Então que alguém acreditasse nisso é realmente pura ingenuidade. E mais do que isso, além do Nando falar isso com todas as letras, que ele talvez tenha sido um pouco ingênuo de acreditar no Bolsonaro, ele vai continuar sendo ingênuo, porque ele está apostando as fichas agora no Sérgio Moro. Como eu disse ontem no vídeo sobre Roda Viva, o Sérgio Moro possivelmente vai começar agora a abrir as asinhas, começar a lançar sua campanha presidencial. E o Nando Moura será ingênuo de comprar também a pauta morista agora. E eu vou ser bem sincero com vocês, quem está diante das câmeras aqui, quem é um influenciador, quem é um comunicador, quem é um jornalista, por exemplo, eu penso que, via de regra, essa pessoa não deveria comprar muitas bandeiras partidárias ou políticas ou de candidatos, porque a chance de você errar é muito grande. A chance de você se frustrar ao defender um político que vai te decepcionar posteriormente, ou de você frustrar os seus inscritos, é muito grande. Eu imagino que todos vocês têm todo o direito de expor sua opinião política aqui, aquilo que vocês pensam que é melhor para a sociedade, aquilo que vocês imaginam que seja melhor, mas eu particularmente penso que tem que ter muita cautela antes de defender certas bandeiras e certos candidatos, porque depois você fica marcado. Você fica com o estigma daquela figura e a gente não tem controle sobre os atos dos outros. Isso que é importante, a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém. E outra coisa que eu já falei aqui repetidas vezes, o Nando Moura sendo descartado pelo governo bolsonarista aqui, que ele disse que o Bolsonaro bloqueou o Nando Moura no Twitter. Ou seja, você vê como a terra plana gira, né? Em 2018, ele era recomendado como um dos canais, uma das fontes confiáveis de informação pelo presidente da República. 2020, Nando Moura bloqueado no Twitter pelo Bolsonaro. Então, depositar a confiança em políticos ou em certas figuras é muito arriscado, porque isso vai te prejudicar posteriormente. Isso vai voltar para te picar depois. Um outro aspecto, ainda falando sobre o Twitter, agora sobre esse bloco que o Nando levou no Twitter pelo Bolsonaro, eu entendo completamente quando você, cidadão comum como eu, como outras pessoas, bloqueia inconvenientes no Twitter, no YouTube, nas redes sociais. Eu acho que a invenção do bloco é a melhor coisa que foi feita na internet, porque tem muita gente maldosa, tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que quer te prejudicar, que quer te abalar, que quer te afetar
emocionalmente. Então você poder bloquear as pessoas é a melhor coisa que você pode fazer. Quando você é um cidadão comum. Isso te poupa de muitas coisas, na verdade. Te poupa de ataques virtuais, te poupa de robôs que vêm te atacar, te poupa de manada, efeito manada, muita gente vindo te insultar, que isso é muito comum, esse efeito do cancelamento virtual que se dá, esse efeito de ataques coordenados que são feitos, isso te previne emocionalmente de lidar com isso. Mas no caso de representantes públicos, no caso de um presidente da República, no caso de um ministro, eu não vejo que seja conveniente, nem que seja legal, talvez, isso. Porque o presidente da República, os ministros utilizam suas contas particulares para fazer anúncios públicos. E no caso do Twitter, não sei se vocês utilizam aí frequentemente ou não, eu não gosto muito do ambiente porque é o mais tóxico que existe, é o pior ambiente que existe, porque basicamente é um local de tretas. Mas todos os jornalistas estão lá, muitos artistas estão lá, os influenciadores estão lá, políticos estão lá, e alguns dizem até que o Twitter foi ressuscitado graças ao Trump, que o Trump passou a utilizar o Twitter para se comunicar publicamente. Inclusive, recentemente até quase começou uma guerra via Twitter, declarou uma guerra publicamente, mas acaba sendo inevitável você estar lá para poder acompanhar as coisas. Eu diria que talvez 40%, 50% do que eu publico aqui no canal atualmente parte de coisas que surgem no Twitter e são propagadas no Twitter. Mas é um péssimo ambiente para comunicação, um péssimo ambiente para se trocar ideias com as pessoas. Tem gente que publica textões no Twitter, que é um péssimo ambiente para isso. Eu uso mais para zoeira mesmo, para compartilhar besteira, memes, mas tem pessoas que viram um monstro no Twitter, pessoas que parecem ser sensatas no mundo real ou no YouTube, e que vão pro Twitter e viram monstros completos, ou seja, é um péssimo ambiente para comunicação, embora eu discorde que políticos possam bloquear pessoas. Teve o caso, por exemplo, da Débora Diniz, antropóloga, que foi bloqueada pelo ministro da Educação, ela entrou com um processo contra ele por causa disso, porque, na verdade, são canais de comunicação oficiais. O ministro da Educação publicando no Twitter é um ministro publicando no Twitter, não é o Weintraub, é um ministro falando lá. Então, nesse caso, os políticos como o presidente, como ministros, como deputados, não deveriam ter o direito de bloquear ninguém, porque eles usam ali como canais oficiais de comunicação. O Nando Moura pode ter provocado o Bolsonaro, pode ter criticado o Bolsonaro, pode ter até insultado o Bolsonaro, não sei o que se deu lá, mas não vejo no direito do Bolsonaro de bloquear ninguém, nem o Nando Moura. Eu sou um que bloqueio à torta e direito. Venho encher meu saco no Twitter, vou e bloqueio mesmo, porque eu não tenho paciência para ficar lidando com troll no Twitter. E, de certo modo, eu até invejo o PC Siqueira por ter deixado a plataforma, porque realmente é um lixão tóxico ali. E outro aspecto que pode ser lido nessa entrevista do Nando é como ele tem medo do Olavo de Carvalho ainda. Ele diz que é respeito, ele diz que não vai atacar o Olavo de Carvalho, mas ele tem sido humilhado publicamente pelo Olavo de Carvalho, que tem publicado vídeos achincalhando o Nando, e ele tem esse receio de confrontar o guru. Ele diz que ele não entende por que o Olavo de Carvalho tem feito isso, né? Diz uma coisa por trás e publicamente diz outra coisa, ou muda de postura radicalmente, ou tem tentado criar essa milícia bolsonarista, ou tem atacado o próprio Nando Moura agora, mas... Gente, se você conhece superficialmente a história do Olavo de Carvalho, você sabe que é como ele opera há décadas assim. Inclusive agora, hoje começa a ser distribuído o livro Meu Pai, o Guru do Presidente, já estava na pré-venda, agora começa a ser distribuído oficialmente. Quem comprou vai começar a receber nos próximos dias. O livro que eu escrevi em parceria com o Luiz de Carvalho, que conta as histórias do passado do Olavo de Carvalho como líder de seita, e ele sempre fez isso. Ele sempre criou grupos, criou seitas, se tornava o líder dessa seita, e ele mesmo atuava para destruir essas seitas, por um membro contra o outro. Ele é um agente do caos, na verdade, ele atua desse modo. Então o modo como ele procedeu com o Nando Moura e com outras pessoas é um modo como ele sempre procedeu. Ele é alguém que tem que ser o líder final, a resposta definitiva para os problemas, e se houver discordância, se houver dissidentes, ele põe essa pessoa para fritar também. Então o que ele fez com o Nando agora é o que ele sempre fez. E se vocês querem saber mais sobre isso, confira o livro meu com a Luiz de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente conta essas histórias, de como ele vai lá e tenta destruir qualquer um que se põe no caminho dele. É como ele opera, e é o que ele está fazendo com o Nando também. Esse receio do Nando de confrontar o Olavo, de abertamente criticar o Olavo, ou tentar mostrar quem o Olavo realmente é, para mim tem mais a ver com medo mesmo, com receio da repercussão que isso pode se dar em certos núcleos olavistas ainda, talvez um pouco mais moderados, e que ainda ouvem o Nando falando, do que de fato uma certa reverência intelectual pelo Olavo de Carvalho. Porque até nesse quesito o Olavo também é muito frágil. O Olavo é um péssimo pensador, entre aspas aqui, é muito frágil intelectualmente, é um propagador de teorias conspiratórias, compreende erroneamente os pensadores, os filósofos, e essa é outra coisa que ele já fazia anteriormente, ao longo de toda a trajetória dele, é de manipular o conhecimento, de pegar as informações, distorcê-las, ou sequer entendê-las também. E talvez o mais surpreendente nessas revelações que o Nando fez ali, foi perceber que ele admira o Cauê Moura.
O Cauê Moura é um dos influenciadores que ele atacou constantemente ao longo de anos. Só lembrando aqui, o Nando Moura ele cresceu no YouTube atacando pessoas, atacando o Cauê Moura, atacando o Felipe Neto, atacando o Juju, atacando Jojo Todinho, atacando Tico Santa Cruz, atacando Jean Willis, atacando Dilma, atacando PC Siqueira, ou seja, ele construiu uma carreira no YouTube atacando pessoas. E quando eu digo atacar, não digo apenas em termos críticos, não, porque é o que eu faço, criticar as pessoas, criticar Bolsonaro, criticar Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. A crítica eu não chamaria de ataque porque não é um ataque, é você expor aquilo que está se dando e analisar. A crítica é análise, o termo grego de krites é juízo, é você julgar as coisas, é você analisar e fazer um julgamento sobre aquilo. Então isso não é exatamente um ataque. Quando eu digo ataque, é insulto mesmo, é você insultar publicamente a pessoa, é você gritar, você dar chilique na frente da câmera. Então isso foi o que ele fazia isso constantemente e foi como ele cresceu na internet, canalizando o hate que havia em torno dessas pessoas, em torno do Cauê Moura, em torno do Felipe Neto, canalizou isso. Então por um lado você vê ali, ele fala isso lá, que ele tem assistido vídeos do Cauê Moura e concordado com o Cauê Moura. Eu percebo que existe uma certa admiração, até uma certa afinidade entre o Nando e o Cauê. Qual é a natureza dessa afinidade eu não sei dizer, mas eu sinto que há uma certa admiração ali. Já pelo Felipe Neto, existe um ódio. Eu vou dizer ódio barra inveja, porque a crítica que ele faz ao Felipe Neto, e que é a crítica que outros fazem também, e que eu cheguei a fazer também em certas circunstâncias, depois reverti minha opinião sobre isso, é que no começo, o Felipe Neto e o Lucas Neto, que eram também bastante críticos, no sentido de criticar mesmo, de vir aqui criticar certos fenômenos de cultura de massa, criticar certas personalidades, que a princípio o Felipe Neto era autêntico, aquele lá era o Felipe Neto, aquele lá era o Lucas Neto, e depois eles se venderam para o sistema, se venderam para o capitalismo e se tornaram outra pessoa, outra personalidade para poder ganhar dinheiro e atrair um outro público e ficar rico. Eu refleti essa imagem porque eu conversei com o Felipe Neto e eu consegui perceber, na verdade, que não era isso. Pelo contrário, no começo ali, tanto o Lucas quanto o Felipe Neto, aqueles eram os personagens. E aqui é um ponto interessante a gente entender como é a nossa construção da imagem aqui no YouTube, né? Isso vale pra mim, isso vale pra qualquer um que está no YouTube aqui. Vocês aí do outro lado têm uma visão unidimensional nossa. Vocês têm acesso àquilo que a gente mostra pra vocês. Então a imagem que vocês têm de mim aqui, talvez não seja exatamente como eu sou na vida real. E isso é muito frustrante pra muita gente. Você tem uma imagem de uma pessoa no YouTube e quando você encontra essa pessoa de fato, na vida real, ela é completamente diferente. Eu tenho a impressão que eu crio uma imagem que eu sou muito mais bravo, muito mais, sei lá, intransigente do que realmente eu sou. Na verdade, na vida real, eu sou bem mais tranquilo do que eu sou aqui no YouTube, eu acho. Sou muito mais leve, na verdade. Mas vocês têm uma visão unidimensional da gente. Talvez o Nando Moura fora das câmeras seja a pessoa mais legal do mundo, seja divertidão, seja leve também, o que eu acho difícil acreditar. E a gente tem essa impressão com outras pessoas também. Com o Cauê Moura, talvez, com o Nando Moura, com outras pessoas. Você cria um imaginário ali da pessoa através daquilo que ela mostra pra você, revela pra você na internet, e quando você conhece a pessoa fora, ela é diferente. Então o que eu percebo ali é que o Nando criou esse imaginário do Felipe Neto como o arqui-inimigo dele, que ele já fez isso, talvez até em memes ele já mostrou isso, ele como se fosse o Batman e o Felipe Neto como se fosse o Coringa. Ele criou essa imagem do arqui-inimigo, que é muito conveniente na internet, na verdade. Na política, isso é muito feito, de você criar um inimigo ideal. Por exemplo, o Bolsonaro agora tem os comunistas, que são os inimigos ideais do bolsonarismo. Você cria um inimigo imaginário, um inimigo superpoderoso, e que você passa a confrontar esse inimigo, e através desse antagonismo você vai consolidando a sua imagem como um defensor de certos valores. O Nando fez isso muito bem, na verdade. Ele durante anos se consolidou como defensor de valores conservadores, cristãos, e essa é outra coisa que me deixa enojado, né? Você vê o Nando falando de cristianismo ali, uma pessoa que insultava abertamente as pessoas, muito longe de qualquer comportamento cristão que você possa imaginar. Ele dizendo que reza pro Cauê Moura, que reza pro Felipe Neto, que reza pro PC Siqueira. Gente, isso é de causar engulho mesmo, assim, de você falar, não é possível que esse cara aqui, que passou anos insultando essas pessoas, diga que ora por eles. Ah, não, isso é muita hipocrisia, isso é muito repugnante. Mas como eu disse, isso faz parte de uma construção de uma imagem, de fato. Ele quer mostrar a imagem do machão, defensor másculo de valores conservadores, e no final das contas, putz, soa muito mal, soa muito contraditório quando você pensa de quais são realmente os valores cristãos. Em essência, pelo menos, né? Porque depois isso vai sendo distorcido por pessoas mal intencionadas que utilizam o nome de Jesus e o ideal do cristianismo para defender o ódio, por exemplo, na internet. E outro ponto que a gente mencionou aqui, que é confirmada nessa entrevista com o Nando também, é o fato de ele ser mais radical do que os radicais. Porque a gente fala da dinâmica do poder aqui. Uma coisa é o grupo que vai te levar até o poder, no caso do Bolsonaro, e aí inclui Nando Moura, Diego Rox e outros que foram fritados posteriormente. Um grupo é aquele que te leva ao poder, e outro grupo é o que te consolida no poder. Então, o Bolsonaro,
engenhosamente, talvez, ou ardilosamente, talvez, entendeu que para se manter no poder, para não sofrer um impeachment, para não ser derrubado, ele vai ter que se articular com os grupos mais condenáveis da política brasileira. Então a política é esse jogo de concessões, de interesses, diálogo, entre aspas, aqui, um diálogo no sentido de você toma lá da cá, que é o que o Bolsonaro condenava, e a gente sabia que ele faria, porque é impossível governar sem o toma lá da cá. Isso faz parte da estrutura governamental no Brasil, em outros países também, mas é impossível você governar isolado. Então, talvez, depois de levar muita pedrada, o Bolsonaro compreendeu que ele tem que jogar o jogo. Que se ele não fizer isso, ele não vai durar, ele não vai perdurar no governo. E isso que incomoda tanto o Nando Moura, porque ele achava que isso não fosse acontecer, sendo que a gente dizia que aconteceria. Ou ele fazia concessões, ou ele jogava o jogo clássico da política, ou ele não governaria. E aí a gente retorna à tremenda ingenuidade do Nando Moura, de achar que ele estava pondo no poder, ajudando a pôr no poder, alguém que não faria esse jogo, que é o único jogo que existe. E no caso da Dilma, por exemplo, ela caiu justamente porque ela começou a evitar participar do jogo. Quando ela começa a criar inimizades dentro da política brasileira, quando ela deixa de participar desse tipo de esquema político que é o esquema que existe, aí ela é derrubada. Inclusive, muitos dizem que a Dilma caiu não porque ela era corrupta, mas porque ela não era corrupta. E por fim, nas últimas perguntas feitas no podcast, isso são 3 horas de podcast, é um suplício você ficar 3 horas assistindo isso, nas últimas perguntas ali, o Nando insiste na questão do nazismo de esquerda. Cara, meu Deus. Sério, é inacreditável depois de levar séries divertidas, refutações com documentos, com material, com bibliografia, ele ainda insistir nessa conversa completamente equivocada. Então você vê que tem pessoas que não aprendem nunca, né? Como eu disse, ele não aprendeu com o Bolsonaro, vai agora embarcar no bonde do Sérgio Moro, vai quebrar a cara de novo, vai enganar de novo os espectadores dele, vai levar de novo as pessoas ao erro e ainda insiste nessa história de nazismo de esquerda. Eu fico pensando como é inglória a tarefa de você trazer conhecimento para as pessoas, porque você vai lá, tenta construir a partir de bases sólidas as coisas e por outro lado tem muita gente que cai na conversa fiada de pessoas que não têm a menor qualificação teórica, intelectual, de conhecimento mesmo e que convencem as pessoas. Convencem tanto as pessoas ao ponto de pôr alguém como o Bolsonaro no poder. Isso desanima, isso dá a sensação de que a gente dá um passo para frente e 20 passos para trás. E eu fico pensando como é a tarefa de ser um professor em sala de aula, por exemplo, de você estar lá todo dia com seus alunos, passando conhecimento sério, consolidado, sabe, a partir de fontes realmente fundamentadas e você ter que confrontar, às vezes, um influenciador digital que fala asneiras tremendas, bobagens inacreditáveis e que convencem mais o seu aluno do que você que está em sala de aula. Então isso deve ser muito triste. Deve ser muito triste o papel de um professor hoje. Eu quero saber o que vocês pensam. Se vocês chegaram a assistir esse podcast aí, se vocês tiveram coragem de fazer isso, né? Se vocês conseguiram segurar o vômito, o que vocês pensam do que eu falei aqui? Primeiro sobre a ingenuidade de certos influenciadores aqui que compraram uma ideia abstrata de um Bolsonaro revolucionário, conservador revolucionário, que é um paradoxo, mas que é o que eles imaginavam que fosse. O que vocês pensam dessa ingenuidade dessas pessoas? Sobre o papel dos influenciadores também na formação desse imaginário nas pessoas e o perigo que isso representa também. Porque é perigoso, na verdade. Tem pessoas que estão desinformando os outros, isso é muito perigoso. Isso é um sintoma de uma era digital agora na qual você não tem muitos critérios para poder distinguir o que é verdade do que não é, o que é fato do que não é, o que é conceituado daquilo que é completamente delirante. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!